nós temos a bênção da nossa companheira de doutrina, Claudete Gonçalves, que vem nos presentear com a palestra da noite. Ela é oradora espírita, é fundadora do GECAL, é Grupo de Estudos Espíritos a Caminho da Luz em Cubatão. Trabalhadora assídua na Seara. Vamos envolvê-la com todo o nosso amor para desenvolver o tema da noite, que é a parábola dos dois irmãos. Jesus. Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Espera aí que eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo para pular na nossa casa. Eu trago meu abraço do nosso grupo A Caminho da Luz, Cubatão. 43 anos lá, nós vamos fazer 44. Como eu sempre falo aqui, a mamãe fundou a casa e pediu para que o Jéssica e eu cuidássemos da casa por uns dias. E aí, lá se vão 43 anos, mas isso daí não significa que eu seja santa. É porque a mamãe sabia do espírito devedor da filha e do genro, né? Então, deixou a gente ir lá. Mas tá bom assim? Nós vamos nos revoltar a mais de 2000 anos atrás, quando Jesus teve aquela entrada triunfal em Jerusalém. Jerusalém naquela época pertencia a Roma. Roma escravizava o povo de Israel. E Jesus teve aquela entrada triunfal. E aquilo incomodou muito ele. Porque ele ficou muito preocupado, que ele antecipava a tragédia que ia chegar. As pessoas jogavam flores, punham flores para ele passar no chão. Os homens punham seus capotes para ele passar. E aquela multidão foi se aglomerando, eles passavam pelas casas, uns chamando os outros, e aquilo foi deixando ele preocupado, mas ele compreendia a ingenuidade. Então ele foi deixando que aquilo acontecesse, mas espiritualmente ele estava se sentindo muito preocupado, porque dois fatos aconteceram naquela semana. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, na semana que ele foi crucificado, e quando ele expulsou os vendilhões do templo, que na verdade ele não jogou cadeira, não bateu, ele não fez aquele escândalo todo que a história gosta de mostrar. Que Jesus era doce e firme, Jesus era amoroso e firme, ele amava as pessoas e tinha personalidade. Quando ele percebeu que junto dos trabalhos espirituais estava tendo ali vendas, não havia uma separação de vendas e trabalhos espirituais, ele expulsou, ele mandou desmanchar aquelas barracas e ir embora. Porque o sinédrio naquele tempo era dividido em 3 etapas. A primeira etapa era do povo, onde estavam as bancas. Mais adentro do sinédrio ficavam os bispos, os sacerdotes da época. E mais no fundo ficava o sumo sacerdote. Olha como nós somos importantes. E o tempo mostrando que a gente não tem essa importância social. A gente tem a importância perante Deus. A gente é importante para Deus. Importante para Ele enquanto criatura humana e trabalhando pela evolução espiritual. Essa é a nossa meta aqui na Terra. Mas o sumo sacerdote entrava uma vez por ano naquela parte, e ele era o maioral. E quando Jesus expulsou aqueles vendedores, e quando Jesus teve aquela entrada triunfal, em que as pessoas diziam: viva o rei de Roma, viva Israel, viva Jerusalém, hosanas ao Senhor, eles se sentiram fora do trono. Então os sacerdotes chamaram Jesus e falaram: com que autoridade o Senhor tomou essas medidas? Com que autoridade o Senhor expulsa e o Senhor tem essa entrada triunfal? E aí Jesus então entra com a parábola dos dois irmãos, porque as parábolas de Jesus eram de acordo com o que acontecia na hora. Quando ele falava aos lavradores, ele falava da parábola do semeador, a parábola do joio do trigo, do grão de mostarda. Quando ele falava com pessoas que usurpavam dinheiro, ele falava da palavra do dracma, dos talentos, do jovem rico. Então ele ia fazendo as parábolas de acordo com a hora. Então ele falava por parábolas, porque era um meio que ele encontrava de despertar.
Porque existe uma diferença entre parábola e história. A história a gente conta, está contada. A parábola a gente faz pensar. Então ele fazia comparações para que o povo pensasse. E aí os apóstolos falaram: por que o Senhor fala por parábolas? E ele diz: porque eles não têm ouvidos para ouvir ainda, vocês já têm. Eles ainda não sabem falar nem ouvir, como diz as profecias de Isaías, que eles iam ouvir, mas não iam escutar. Eles iam falar, mas não iam entender. Mas vocês já podem entender. Então, para vocês, a gente fala também por parábolas. Então, ele fala a parábola dos dois irmãos. O pai estava velhinho e era dia de colher uva. A vinha já estava pronta para colher. E o pai então chama, ele tinha 2 filhos, o pai então chama um dos filhos e diz assim: eu estou cansado e se não colher essa uva hoje ou essa semana, a gente vai perder toda a plantação. Você vai me ajudar? Então um dos filhos diz o seguinte: eu não vou. Depois ele se arrependeu e foi. Estou resumindo, mas a gente vai mostrar. E o velho saiu triste. Aí convidou o outro filho: você vai trabalhar na minha vinha, que eu estou precisando de ajuda? Eu vou, pai, eu vou sim. Legal, pode deixar que eu vou. Mas ele não foi. E aí Jesus pergunta para o sacerdote: qual foi o filho que atendeu à vontade do pai? Mostra aqui, ó, o pai conversando com os filhos, eles questionando se vão ou não. Aqui é o filho que prometeu que ia e não foi. E aqui o filho que disse que não iria e foi. Aqui é a vinha do Senhor, tá? O Senhor bastante idoso, precisando de ajuda. Aqui ele está questionando que ele não tem ajuda. Um homem tinha 2 filhos, dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: não quero, mas depois arrependendo-se foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de bom modo. E respondendo, ele disse: eu vou, Senhor, e não foi. Quando Jesus pergunta qual dos 2 fez a vontade do Pai, eles responderam que foi o primeiro. Foi quando Jesus disse: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entrarão no reino do céu antes de vocês. Ele quis dizer que não adianta saber tanto. Não adianta a gente lutar, queimar as pestanas, a gente ser sacerdote, a gente fazer bonito em tudo aquilo que a gente faz se a gente não age. Se a gente é semelhante à figueira seca, que poderia dar bons frutos e não deu. Então Jesus quis dizer que, em verdade vos digo, que os publicanos e meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque quando a pessoa é renitente no conhecimento, quando a pessoa teme em não conhecer, mas semelhante a Paulo de Tarso, ela abre o leque e muda e começa a melhorar, ela está na parábola do filho que disse que não ia e foi. Está dando para pegar? Tá. Porque João veio a voz no caminho, isso ele falando para os sacerdotes, corajoso ele, né? Porque João veio a voz no caminho da justiça e não crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para crer. Vocês devem ter lido como que o João Batista agia. Ele agia assim: arrependei-vos, arrependei-vos, foi o refrão dele, né? Arrependei-vos antes que seja tarde demais. E ele fazia aquele batismo, e ele ia atrás, ele mandava se arrepender, e caguetou lá que a mulher do rei tinha um caso extraconjugal, foi demolado, mas ele fazia esse refrão, e muita gente com João Batista foi mudando a postura ética, a postura moral, foi melhorando. Então por isso que Jesus disse: porque João veio abrir o caminho, e vocês escutaram e não quiseram, mataram ele. Mas elas não, as meretrizes, os publicanos, os pecadores, foram assimilando aquilo na cabeça.
E como nós estamos num planeta de provas e expiações, nós estamos num planeta onde nós estamos melhorando, nós temos obrigação de cada dia nos melhorar mais. Nós temos obrigação de escutar, de assimilar, de estudar e tentar deixar o homem velho para trás, e deixando o homem velho para trás e assumindo o homem novo e melhorando a situação, tentar ser feliz, seguir Jesus, que a gente acha, quem é Jesus para eu seguir? Seguir aquilo que ele ensinou. Então nós estamos nessa fase de melhoria de transição planetária, semelhante ao filho que disse que não ia e depois resolveu ir. Porque o fato da gente estar aqui hoje, numa noite como essa, dentro de uma casa religiosa, nós estamos com saudade de Jesus. Nós temos vontade de ter contato com Ele. Nós perdemos muito tempo já nas encarnações. Nós sabemos hoje que estamos aqui nessa casa que Ele não está mais convidando a gente para a obra dele. Nós sabemos que Ele está convocando. Então, quando a gente vem para uma casa, vou tomar um passo, me sinto bem, eu escuto. Às vezes nem sempre o palestrante é tão legal, mas tudo bem, a gente vai. Nós estamos com saudade de Jesus e estamos lutando para melhorar e trabalhar na obra dele. Então é importante que a gente faça isso. Qualquer religião que a gente assuma, a gente está criando bases para aguentar os arranques da vida. Então é importante a gente ter uma religião. É importante manter os filhos, os netos, sobrinhos, crianças sob a nossa dependência que se liguem a alguma religião, porque a gente sabe que seja qual for a religião, os embates da vida chegam, mas a fibra é maior. De quem tem Jesus como farol que ilumina na sua vida, sabe que dá para aguentar, não é? Então vocês estão vendo aqui a diferença. Esse menino tinha dito assim, a gente trabalha, só ele fala que vai ficar com a herança, eu não vou. Foi a hora que ele disse que não ia. Aí depois ele se arrependeu. E esse daqui está tranquilo, porque ele acha que o pai vai deixar tudo para ele, porque naquele tempo ficava com o filho mais velho. Então ele não se esforçou muito, né? Sabemos as responsabilidades, mas hesitamos. Conhecemos as leis divinas, mas nos afastamos. Mas depois foi. Então entra na fase do arrependimento e da redenção. Então, a responsabilidade da gente que conhece, que estuda, é muito maior. Por isso que a gente fala assim, o suicídio, por exemplo, é uma postura onde a pessoa que conhece o destino da alma após a morte, ela sofre muito mais quando se suicida, porque ela sabia o que ia acontecer. Uma pessoa que às vezes por uma necessidade física, espiritual, comete um aborto, mas ela não sabe o que está acontecendo, ela tem os atenuantes. A responsabilidade de quem conhece, de quem está estudando, é muito maior. Então, hoje, a gente falando aqui, a gente assume a responsabilidade de seguir Jesus. Para vocês que estão aqui estudando, assume a responsabilidade de seguir Jesus também, porque vocês já estão tendo uma abertura maior do que ele veio fazer aqui, da importância do nosso governador planetário. Então, quando a gente fala assim, conhecemos as leis divinas, mas nós nos afastamos. Porque conhecer as leis divinas traz responsabilidade. A gente sabe que a gente não pode alterar, fazer corrupção, a gente não pode corromper certas situações, porque a gente está conhecendo as leis divinas. A gente sabe que a gente não pode ficar jogando papel na rua de dentro do carro, porque faz parte de seguir Jesus. Nós, todos aqui nesse salão, nós temos a noção do bem e do mal. É isso que pega na gente, porque nessa altura do planeta, 2024 anos, nós temos noção do bem e do mal. Nós sabemos que está errado. Mas o que a gente precisa? É tomar decisão de sim ou não. Ter a decisão de falar é sim, é não, é não. Então nós sabemos das leis divinas. Sabemos tudo? Não sabemos. Mas nós temos a noção de um Jesus que veio trazer todo o ensinamento para a gente. E quando a gente fala que ele morreu para nos salvar,
a gente quer dizer que ele habitou um corpo pesado, um espírito totalmente leve, um espírito puro, se preparando 1000 anos para habitar um corpo de carne. Essa foi a paixão de Jesus. Esse foi o sacrifício dele. Foi ele habitar um corpo de carne para vir pessoalmente trazer a palavra para a gente. Primeiro ele veio no desligamento da Terra do bloco solar. Depois ele veio em carne e osso. Porque ele queria vir em carne e osso. Então ele habitou um corpo pesado de carne. E ele veio ele mesmo. Sabia que ia morrer. E mataram. Se ele não tivesse morrido na cruz, ele teria morrido de um problema orgânico muito grave, porque os órgãos já não estavam suportando mais viver num clima pesado da terra. Então, quando a gente pensa em Jesus, a gente lembra que a gente pode estudar as leis divinas, as leis morais, a gente pode estudar a Bíblia, pode conversar com as pessoas, a gente traz no cérebro da gente a noção do bem e do mal. E o arrependimento, nós temos 3 fases. O remorso, que é muito negativo, porque no remorso a pessoa se reprime. Ela tem um remorso que ela fez uma besteira e ela não sai daquilo. Então ela precisa de tratamento espiritual, médico, porque o remorso dói. O remorso é uma chaga que machuca a gente quando a gente se toca do remorso. E é uma doença que precisa ser tratada. Esse é perigoso, esse é negativo. O arrependimento é quando a gente fica chateado com o que a gente fez e vai tentar ver isso aí. A gente vai tentar ver. A gente, em vez de agasalhar um problema de culpa grave, a gente começa a se preocupar em se melhorar. Arrepender-se de alguma coisa não é negativo, porque a gente vai começar a mudar a postura. Então é bom a gente se arrepender. Aí a gente olha para trás assim, imagina, né? Eu tenho 75 anos, eu fico olhando para trás, tem coisa que eu gostaria de ter feito melhor e muito. E tem coisa que eu poderia não ter feito, mas é o que eu sabia na época. Eu fiz o que eu sabia. Não adianta eu ficar agora me remoendo e agora eu não posso voltar atrás. Não. Agora é tocar a vida para frente, fazer o melhor possível, pensar nas coisas boas que foram feitas, e esse é o arrependimento. E tem a redenção, que é refazer o caminho. Aquele caminho percorrido não volta mais às oportunidades da gente se redimir e vem. Então são 3 fases que vale a pena. A gente estudar as leis divinas, estudar os ensinamentos de Jesus e saber que eu viverei eternamente. Eu nunca morro. Eu vou ter que me aguentar. Então eu vou ter que eu mesma melhorar. Ninguém poderá fazer isso comigo. Certo? Essa é a parte da redenção. Deu para pegar isso aqui? Que nós estamos nesse estágio, eu acho, né? Nós vamos entrar no outro, vamos ver se a gente se acha ali. Ele ainda disse assim: conhecimento, valor do trabalho, fiel e prudente, tá? O menino lá que disse que não ia, mas foi. Ele viu o valor do trabalho, ele ficou com pena do pai, ou por interesse ou não, como a gente às vezes faz na vida, a gente diz assim: eu vou fazer 15 Pai Nosso para conseguir tal coisa, eu vou fazer tanto isso para conseguir aquilo, eu negocio com Deus que é para eu conseguir fazer tal coisa. Na verdade, quem faz isso não está tão errado assim, porque é o que a gente sabe, não é? Por exemplo, o espírito não acende vela. Mas veja só, aqui não está vela? Está vela, né? Quem tem TDAH, por exemplo, que é distraído, você começa a rezar o Pai Nosso e termina no outro dia. Deita, dorme, a gente tem que rezar em véspera. Aí põe a vela, né? Aí fica olhando aquele pavio e rezando. Aí então se fixou. Então não dá para a gente pegar e ficar pichando as coisas. A gente tem que usar aquilo que a gente pode usar para se melhorar. Então não adianta a gente ficar pichando. A espírita não acende vela. Não tem necessidade. Mas muitos estágios encarnatórios ainda precisam. É atraso? Não é. Como dizem os espíritos, o espírito Joana de Anjos, é melhor acender uma vela do que ficar remoendo o ódio dos outros, porque ele está com a vela assim e se sente na obrigação de melhorar porque está com a vela. Melhor do que ficar rezando para o outro se estraçalhar lá na esquina.
Deu para entender isso aí? Chega um estágio da vida que a gente não sente necessidade. A gente tem um contato tão direto com Jesus, ele está tão presente dentro da gente, que a gente pensou de pouco, porque Jesus é a luz do mundo. Então a gente pensa nele e se liga, dá uma força interior, dá uma vontade de viver, uma vontade de fazer o que tem que fazer, e uma coragem que a gente cria. Às vezes a gente fala assim, não preciso de imagem, porque eu tenho aqui dentro, mas voltando ao assunto do distraído, a gente às vezes está deprimido, está triste, tem que olhar o rostinho dele para poder ter força, não é? Lá na nossa casa espírita tem uma foto de Jesus assim, às vezes eu estou assim, muito chateada assim, aí eu vejo que eu estou sozinha, eu vou lá e fico olhando assim, eu nem penso nada naquela hora, porque às vezes eu estou tão chateada que dá até um branco. Mas eu penso nas alegrias, que a vida, a alegria que a gente tem de saber que Jesus existe, que Ele luta por nós, que Ele enviou seus ministros. Já pensou a alegria que a gente tem de saber que a gente tem uma banha de espíritos na nossa volta? Aí a gente diz assim, por que acontece tanta coisa comigo? Porque a gente não consegue fazer sozinho, a gente tem que correr o livre-arbítrio da gente. Jesus conhece o nome de cada um, Ele sabe dos problemas de cada um, mas Ele não pode tirar, Ele ampara, mas Ele não vai dizer, não vai para aquele lado não, porque vão judiar de você. O Espírito intui a gente, mas a gente é que percorre o caminho. No projeto encarnatório, está lá no nosso currículo, o caminho está aqui, toda a tua encarnação está aqui, está vendo? Esse caminho é seu. Mas quem vai percorrer é você. Então, ninguém nasceu com mal. Ninguém nasceu para fazer mal ou passar mal. São as nossas posturas ainda vigilantes, um pouco maturas, que nos faz percorrer caminhos mais difíceis. Mas a gente está caminhando, né? Não rendem a vontade, esse que não foi, não rendem a vontade a Deus, diz e não pratica, falsos cristos e falsos profetas. Então aqui vai entrar nas pessoas que falam bonito, né? Que dão bastante conselho, mas não fazem. Esses palestrantes como eu que chegam aqui na frente, e se for desafiado quando chegar em casa, vai ter que lembrar da palestra. Uma vez eu fiz uma palestra sobre perdão, eu falei bonito aquele dia, lá na casa espírita que eu trabalho. E olha, gente, não é que meus filhos estavam nessa palestra? Aí chegou em casa, teve um lance muito grave lá em casa, e esse cara só olhou pra minha cara, vai perdoar? Falei, E aí a gente fala assim, mas o que é o perdão? O perdão é deixar a pessoa fazer o que quer? Não, perdoar é a gente se libertar do lixo, resolver o problema sem pedir que a pessoa se atraque na esquina, ou desejar o mal, ou passar a mão na cabeça. Perdoar é liberar o lixo, aquele lixo que a gente acumulou. É respirar e viver a vida da gente. Então, é muito perigoso quando a gente dá lição de moral e não pratica. É muito perigoso quando a gente envolve multidões e não pratica. É perigoso quando dentro de casa a gente tem uma postura e fora de casa tem outra. É perigoso a gente ser violento em casa e calminho lá fora, ou ao contrário, calminho em casa e perigoso lá dentro. A gente tem que ser sim, sim, não, não. Então, dizer e não praticar é muito mais grave. Então a gente precisa tomar cuidado com essas posturas da gente. É difícil? É aos poucos. A gente vai fazendo aos poucos. Hoje, terça-feira, dia 1º de outubro, amanhã, dia 2, eu não vou ser totalmente angelical, mas amanhã eu vou amanhecer melhor, mais confiante, sabendo que Jesus viu o meu amanhecer, sabendo que quando eu fui dormir eu estava sendo amparada por Jesus e os seus ministros, que Deus está em toda parte dentro do meu coração. Ele não está lá naquele lugar distante, em que eu não tenho acesso, porque eu sou pecadora. Ai, quem sou eu para pensar em Deus? Eu sou eu mesmo que tenho que pensar em Deus. Porque Jesus não escolhe os capacitados, Jesus capacita os escolhidos. Então, às vezes a gente diz assim, quem sou eu para dar passe? Faz um curso e vai dar, porque na hora que você está fazendo posição de mão,
você está levando toda a assessoria espiritual a favor daquela pessoa que está tomando passe. Então, quando a gente fala, quem sou eu? Eu sou a pessoa importante para Deus. E eu vim aqui para evoluir. Do berço ao túmulo, eu vou ter que chegar melhor. Tá? E os falsos cristos, os falsos profetas, são aqueles do Evangelho, onde diziam Senhor, Senhor, mas não se movimentavam. Como a gente falou da figueira seca no começo, que tem várias passagens do Evangelho onde falam dos falsos cristos e falsos profetas, que na história tem muitos profetas que vieram fazer as previsões e eram erradas, e tiveram profetas bons. E qual é a obrigação da gente quando a gente se vê diante de falso profeta? A posição da gente é estudar para não ficar na mão de ninguém. Se uma pessoa chegar assim e falar assim, você tem um espírito do teu lado, nossa, mas que espírito escuro. Aí, não vou perder a noite inteira por causa disso, vou rezar pelo espírito escuro. E ela viu mesmo o espírito escuro? E se for um espírito assim de uma pessoa da minha família que gostava de roupa preta? Não vou ficar sem dormir por causa disso, não é? Agora tem um detalhe, o que eu estou sentindo nessa hora? Eu estou sentindo essa escuridão toda, então a gente precisa estudar, a gente precisa se interessar e não ficar enganado. Fulano disse isso, eu fui num centro e me falaram isso. A gente tem que ter postura madura nessa hora. Quando fala um negócio, a gente tem que analisar. Até quando os espíritos incorporam médium lá, que falam alguma coisa, qual é a nossa obrigação? Analisar a ideia. Porque se o espírito chegar assim e falar assim, vai tomar. Silvia, você é um espírito iluminado, você é missionária, você é obsessor. Pode ter certeza que é obsessor. Agora, quer ver como é que o mentor dela vai falar? Silvia, você precisa trabalhar mais, se esforçar mais, minha irmã. Eu estou do seu lado, mas você precisa. Uma chamadinha. Mas quando alguém chega lá no atendimento fraterno, lá da nossa casa espírita, e diz assim, olha, me falaram que eu sou missionário. Eu falei, não, você é missionário, assim, a sua missão é cuidar da sua evolução. Você é missionário, mas você não é missionária para aparecer no jornal, você é missionária para cumprir a sua missão. Qual é a sua missão? Eu não sei, então pesquisa. Então é perigoso o que se fala, muito perigoso. Sabe? Não se deve querer dar uma de guru. Os espíritos falaram que você é isso. Os espíritos falaram que você tem um dom maravilhoso que se chama mediunidade. Quem falou que mediunidade é dom maravilhoso? Mediunidade é uma força orgânica. Todo mundo é médium. Todos têm essa força orgânica. Força física. É aqui, é físico mediunidade. O que se faz da mediunidade é espiritual. Porque o Hitler foi um dos maiores médiuns da história. E nem por isso ele foi missionário. Então vamos analisar o seguinte: mediunidade todos temos. O que nós vamos fazer dela é que vai definir a nossa postura espiritual. Deu para pegar isso aí? Então ninguém fica com medo. Sou médium, não sou médium, tenho dom, não tenho. Mediunidade é orgânica, todo mundo tem. Mas vamos ver o que nós vamos fazer dela. Tá bom? Agora, né? Os publicanos e prostitutas entrarão primeiro que vós, fariseus e hipócritas, no reino de Deus. Só tem Mateus essa frase. Foi o único dos 4 evangelistas que gravou essa parte dos 2 irmãos aí. E aqui está repetindo porque ele repetiu várias vezes. Porque tem a parábola do filho pródigo, dos 2 irmãos, que um foi embora e depois não se deu bem na vida e retorna à casa do pai. E tem o filho que ficou e que se magoou porque o pai recebeu bem o filho. Então somos nós que quebramos a cara no mundo e depois nos voltamos para Deus. E tem o filho que se magoou porque o pai tratou ele bem. Somos nós quando vemos que outras pessoas estão levando vantagem e nós não. Então a parábola do filho pródigo é semelhante a essa, mas é um outro estudo, tá bom? Os excluídos da sociedade, amorosamente, têm mais fé, esperança, atitudes, sentimentos mais nobres. É um trabalho interior. Não basta conhecer as leis, é necessário praticar.
O Senhor Jesus disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Mateus. E qual é a vontade do meu Pai que está no céu? Lutar pela própria evolução, lutar para ser uma pessoa melhor, trazer a sombra que a gente tem e deixar que a luz que a gente tem mostre essa sombra para que a gente possa melhorar. A melhor coisa que existe no mundo é a gente reconhecer que a gente tem sombra e luz, e que essa luz vai me mostrar as dificuldades espirituais e eu vou poder melhorar. Eu não posso fazer assim, porque eu vim para, do berço ao túmulo, como a gente falou, chegar melhor do que eu vim, né? Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, permaneço no seu amor. João. Então, se a gente não guardar os mandamentos dele, a gente não tem o amor dele. A gente tem. Mas se a gente guardar os pensamentos dele e praticar, a gente tem condição de entrar em contato direto com ele e poder ajudar as outras pessoas. Então, todos nós somos pessoas amadas por Jesus, ele sabe o nosso nome. Quando ele diz assim: onde tiver uma ou mais pessoas em meu nome, aí eu estarei. Aí as pessoas dizem assim: bom, quer dizer, não, ele falou duas. Quando tiver duas ou mais pessoas em meu nome, eu estarei. Aí a pessoa fez a seguinte pergunta: quer dizer que se eu estiver sozinha, ele está comigo? Não, é que duas pessoas fazem uma fofoca lascada. Jesus já sabia disso. Onde tem um, ainda dá para administrar. Duas ou mais, eu vi a fofoca. Então ele tem que estar mais presente ainda. Então João sabia. Capítulo 10, 15. Tá bom. Tá bom? Obrigada, gente. Até a próxima.